Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estação X, um ExaCast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. A parada mais que legal para você aprender sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, tudo certo para o bate-papo de hoje? Tudo certo, Tainá, vamos lá? Ótimo! Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube da Proec. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. No episódio de hoje, vamos falar sobre museus universitários e a riqueza patrimonial presente na Unesp. Paulo, que tal apresentar nossos convidados de hoje? Claro, Tainá. Bom, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, nós temos hoje aqui a professora Paula Ferreira Vermersch, que é professora do curso de Arquitetura da Unesp em Presidente Prudente. Ela também é professora no programa de pós-graduação em Filosofia da Unesp de Marília e ela representa a Unesp no Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda. E temos aqui também o professor Paulo Henrique Martinez, que é professor associado da Unesp no Departamento de História da FCL de Assis. E ele coordena também um grupo de pesquisa que se chama Laboratório de História e Meio Ambiente. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela participação de vocês. Eu queria perguntar para ambos, qual que é a história de vocês em relação à área de patrimônio e museus? Essa área eu entrei meio sem querer, sem esperar. Eu fiz a minha formação na Unicamp e fiz a formação em História da Arte e eu pensava em trabalhar com documentação textual a princípio, com crítica de arte, arquivos e tudo mais. Só que a vida vai levando a gente para alguns caminhos inesperados e eu me tornei pesquisadora na Catedral de Campinas durante o restauro de lá. E aí eu comecei a entender, assim, um pouco... Eu comecei a aprender, na verdade, né? A gente sempre está aprendendo, né? Sobre essa questão, tanto dos museus, porque eu trabalhava no Museu da Catedral, no Museu de Arte Sacra, né? Da Arquidiocese, quanto do patrimônio. Porque uma coisa é você estudar o patrimônio, ler sobre edifícios, museus e tudo mais, na universidade, na biblioteca da universidade. Outra coisa é trabalhar no terceiro andar da Catedral de Campinas, no coração do calçadão, né, da 13 de Maio. Então, foi ali que eu comecei, há uns 15 anos atrás. Acho que 13, 15 anos atrás. Foi assim que eu comecei. Uau, que trajetória. E aí, Martinez, conta pra gente também qual é a sua relação com esse tema. Olha, Tainá, em 2006 eu fui fazer o estágio de pós-doutorado do Museu Paulista da USP, o famoso Museu do Ipiranga. E fiquei lá o ano de 2006, trabalhei com a professora Cecília Helena Salles de Oliveira, que é uma pesquisadora do tema da independência. E quando eu voltei, né, desse estágio, eu ofereci uma disciplina optativa sobre museus e sociedade no Brasil e fiz com colegas de Assis e do campus de Rosana um projeto na FAPESP de políticas públicas sobre os museus na região de Assis, em 14 municípios. E aí não saí mais. Inclusive, Martinez, essa questão da definição do que é um museu, né, ela se transforma muito ao longo do tempo, né? É possível definir o que é um museu hoje, na sua visão? Hoje é possível, nós temos muito mais flexibilidade pelo próprio crescimento do campo de atuação profissional em museus, uma auto-identificação institucional e cultural dos museus. Então, até tempos recentes, havia uma definição muito precisa e muito observada, né, na caracterização do que seria um museu. Essas definições são importantes porque elas criam um referencial, mas nos últimos 20 anos nós tivemos 2 alterações nessa definição no âmbito do Conselho Internacional de Museus, de forma que hoje é uma conceituação muito mais aberta, muito mais flexível, fixa alguns parâmetros, né,
da ação dos museus, mas também abre espaço para a criação de novos espaços museológicos com características específicas, próprias, com dinâmicas mais ativas e dialógicas com a sociedade, né? Então, hoje é mais fácil trabalhar neste universo, porque o campo profissional se diversificou muito e, consequentemente, também as estratégias institucionais tiveram que se adaptar, o que tem sido muito bom. E, Paula, tem uma grande diversidade de espaços, chamados espaços museológicos ou mesmo museus na Unesp, né? Como você vê isso que o Paulo comentou sobre essa diversidade de possibilidades de ações, de estratégias em relação a esses espaços nos museus? O Paulo pegou bem a questão da discussão atual da museologia, porque há décadas atrás a gente pensava o museu como esse grande equipamento cultural, com um acervo consagrado, com um público imenso, né? Então a gente pensava no MASP, a gente pensava na Pinacoteca, o próprio Museu Paulista, que o Paulo fez o pós-doc dele. Então, assim, a gente ficava sempre nessa questão. E aí, nas cidades do interior, onde a Unesp está, e nos nossos campos universitários, a gente não tinha esses grandes equipamentos, a gente não tinha um Museu Paulista, a gente não tinha uma Pinacoteca. E aí ficava o pessoal um pouco se lamentando, um pouco, enfim, mas a Unesp não tem... Só que é isso que o Paulo falou hoje, como a gente tem uma flexibilidade maior em relação à conceituação do que é um museu, a gente descobre que a gente tem espaços de memória, espaços museológicos na Unesp. É diferente. É diferente do que a gente imaginava décadas atrás. E eu acredito que o Paulo ele foi muito feliz na formulação dele, porque a instituição também começou a entender coleções científicas que foram feitas por professores ao longo de décadas, as comunidades dos nossos campos universitários e onde a Unesp está, elas começaram a identificar também certos lugares como museus. Então, hoje a gente pensa, tem uma gama muito maior. A gente consegue colocar nessa categoria e pensar e ter estratégias para muito mais coisas que antes ficavam um pouco assim, sabe, ficava um pouco escondido ou ficava no almoxarifado, entre aspas, aí das unidades, né? As pessoas sentiam a importância daquilo, tinham um afeto por esses artefatos, objetos, documentos, enfim, uma série de coisas, mas não constituía um grande acervo. A pessoa pensa sempre no Louvre, né? Então, assim, a gente não tem um Louvre. Não, pera lá, não é assim que funciona hoje, né? Então, eu acredito que para a Unesp isso foi muito importante, essas discussões da nova museologia. Tá. Sim. E, Paulo, nesse sentido, qual que é o museu, o conceito de museu fora do museu? Olha, a gente tem uma percepção no senso comum, na sociedade brasileira em geral, e particularmente nos municípios onde a Unesp atua diretamente ou indiretamente, muito preso a esse paradigma que a professora Paula descreveu agora, centrado nessas grandes instituições monumentais, né, de acervos muito ricos e muito espetaculares, né? E a nossa realidade de municípios pequenos, ou mesmo se tratando de algumas cidades com um maior orçamento municipal, com uma dinâmica econômica e social mais intensa, os nossos museus, na maioria, né, das nossas áreas atendidas pela Unesp, são instituições ainda muito identificadas com esse paradigma e, consequentemente, eles não conseguem estabelecer um diálogo com a comunidade que, por sua vez, alimenta a continuidade dessas instituições com este perfil. Então, um dos desafios para a Unesp é justamente promover essa transição, e eu diria mais que uma transição, uma atualização em termos de diversificação de possibilidades. Não tenho nada contra o paradigma anterior, né,
que é a trajetória da instituição museu no mundo todo. Mas hoje existem outros caminhos e outras possibilidades que vêm se somar. E eu acho que a Unesp joga um papel importante nesse sentido, em distribuir pelo Estado de São Paulo essas possibilidades em conexão com as diferentes áreas do conhecimento e as nossas faculdades e unidades em todo o Estado. Porque tem algumas características específicas desta ou daquela coleção em função da atuação mesmo de docentes, né? Sim. E você estava falando desse paradigma anterior, né? E muitas vezes a ideia de guardar a memória, né, do passado, né? O museu que se relaciona só com o passado. E nesse sentido, às vezes, e é uma pergunta para vocês, né? Como vocês veem aquela visão de que, bom, eu tenho isso aqui que é antigo, então vou colocar no museu. Eu tenho aquela outra peça que é antiga, vou colocar no museu. O museu de coisas antigas, né? Como é que vocês veem isso em relação a essa diversidade que vocês têm apresentado? Essa é uma questão boa, assim. Eu também concordo com o Paulo. Aqui a gente não está fazendo uma crítica às grandes instituições, grandes equipamentos. Inclusive, o Paulo se formou, parte da formação dele foi no Museu Paulista, a minha formação foi no MASP. Eu acho que museu maior que o MASP, talvez, né? Para a história da arte, nós não temos. Não temos nada contra os grandes equipamentos aqui, não é isso. Mas, em relação ao que você perguntou, Paulo, essa questão do museu sempre ligado ao passado, isso é problemático, ele pode ser problemático em alguns casos, porque nem tudo que restou do passado, ou que vem do passado, as pessoas querem lembrar às vezes, ou elas lembram, existe uma disputa sobre a memória social. É uma narrativa, É uma né, narrativa, você tem uma disputa. Então, acaba que, às vezes, por mais boa vontade que os agentes envolvidos no processo tenham, esses objetos, esses documentos, eles vão ficar, às vezes, meio sem uma conexão com as comunidades, com aqueles territórios, com aqueles locais. É isso que o Paulo falou. O museu ele fica só com um monte de coisas antigas, entre aspas, sem muito critério, e ele fica preso nessa ideia num passado que é romantizado, num passado que ele não ensina mais nada, a não ser aquela coisa de uma nostalgia, alguma coisa assim. Isso é um perigo para um museu. Porque, para mim, eu entendo que o museu ele tem mais a ver com o presente e com o futuro do que com o passado. Essa que é a questão. Eu concordo inteiramente com a professora Paula, e eu diria, nesse sentido, que a atuação da Unesp junto aos museus municipais e aos seus próprios espaços museológicos encontra condições muito mais favoráveis, e eu diria até necessárias, para o nosso desenvolvimento cultural e de espaços museológicos e de centros de ciência em particular, aproximando esses acervos, esses espaços, essas exposições, esses conhecimentos, junto ao público escolar. O público preferencial para museus de pequenas cidades, de médias cidades, de acervos regionais, de história local, de um artista, de um poeta, um escritor, um músico local, podem desempenhar um papel muito ativo e muito transformador quando associado diretamente com a educação. Então, como bem lembrou a professora Paula, nós não temos, na Unesp, e mesmo no interior de São Paulo, com exceção de uma ou outra cidade, grandes equipamentos instalados, grandes coleções, equipes técnicas, uma organização institucional dinâmica. Os espaços são menores, as coleções são menores, os acervos são pequenos, com pouca variedade. Então, normalmente, a gente vê nos museus muitos itens, né, de uma mesma tipologia. Então, por exemplo, ferros de passar roupa, né, antigos que eram com brasa. Né? Então, tem assim, 8, 12, 15 né, ferros de passar.
que as vovós antigamente costumavam colocar florzinhas na janela nesses ferros, né? Viravam vasos. Viravam vasos. Máquinas de escrever, telefone Muita então máquina de escrever. virou um descarte, né? Então, esses acervos eles são um pouco monótonos, um pouco repetitivos, mas eles podem ser dinamizados através da ação educativa e da mediação cultural. Essa é uma ação muito importante, né? Você estava me contando, Paulo, outro dia, sobre uma experiência com o acervo de um músico, né? Você falou de um músico, Zequinha de Abreu. Conta um pouquinho essa história desse acervo, desse espaço. O Zequinha de Abreu, a família, né, é da região de Santa Rita do Passa Quatro, na região de São Carlos e Porto Ferreira, por ali. E ele era pianista. E na virada do século XIX para o século XX era muito comum que, tanto nas fazendas como nas residências da classe média urbana, tivesse um piano, né, que animavam, né, aquela horazinha depois do jantar, né, não tinha novela, né, então as pessoas ouviam música, né, executada por alguém da família ou da vizinhança, e cantavam, e também compunham, né? Então é um pouco a trajetória do Zequinha de Abreu. E quando ele faleceu, o acervo, inclusive o piano que ele utilizava diariamente, junto com partituras, a documentação pessoal e profissional, foi para o Museu de Santa Rita do Passa Quatro, onde está até hoje disponível, acessível para consulta. Mas era comum que as famílias todas tivessem pianos, né? Então o Zequinha de Abreu tinha o piano dele na casa dele, tinha o piano na casa, né, dos pais, tinha as irmãs, as tias. E recentemente, já alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, um desses pianos, que não era o do Zequinha de Abreu, que está no museu, mas um desses pianos, provavelmente onde ele ensaiou as primeiras notas, quando estudante de piano, foi vendido como um móvel antigo, um trambolho, né? Porque um piano é muito grande, muito pesado, né? E as crianças adoram ficar martelando as teclas, então Sim. hoje o piano virou um problema em algumas situações, né? E vocês falaram muito também sobre essa questão da memória social, né? Muito do que a gente vê também sobre memória e sobre conhecimento ancestral, por exemplo, não está em museus, né? Um exemplo disso é a Rota Afro, que tem em Piracicaba, que você faz todo aquele caminho pelos as pessoas escravizadas, né, e tudo mais, pessoas negras que estavam ali presentes, contam a história da cidade, né, por essa perspectiva que muitas vezes foi apagada e foi embranquecida, né, na história. Então, aí, como vocês veem essa relação com os museus de maneira física, né? Porque essa memória não está ali, ela não está presente, né, nesses locais. Foi um dos desafios que eu enfrentei, porque quando eu estava como pesquisadora na Catedral de Campinas, a catedral ela começou a ser construída em 1807 e ela foi finalizada em 1883. E nos documentos a gente tinha a identificação dos escravizados, né, das pessoas que construíram em taipa, uma construção imensa em taipa e tudo mais. E só que o que acontecia na memória de algumas pessoas de Campinas, as pessoas falavam do bisavô, do tataravô, tinha também essa ligação, mas isso não aparecia, não estava num livro. Eu estava lá e às vezes alguém vinha e contava uma história, né? Tinha essa questão. E um dia, no restauro, o Ricardo Leite, que era o arquiteto que cuidava do restauro, ele me chamou todo comovido, porque lá em cima, bem assim, no último patamar da Torre Cineira, a gente descobriu um desenho de um navio com pessoas assim na taipa. E quando a gente descobriu esse desenho, a gente logo fez assim com as histórias que as pessoas contavam para nós no centro de Campinas, né? E recentemente, numa casa em Ouro Preto, no Centro Histórico de Ouro Preto, bem no Centro Histórico, o pessoal estava fazendo um restauro e tudo mais, e eles descobriram um desenho de navio igual que tem lá na Catedral de Campinas,
E assim, a gente não sabe a gente ficou tentando, eu fiquei buscando nos documentos a data daquela etapa da construção. Para a gente tentar entender, né, o que tinha acontecido. Então, assim, às vezes tem um registro físico, tem um indício, sabe, Tainá? Mas aí é um trabalho de equipes de museólogos, de arquivistas, historiadores, todo mundo que está ligado a essa instituição museu, para a gente juntar as peças num grande quebra-cabeça. Assim como o professor Paulo falou lá dos pianos, né, do Zequinha de Abreu, quer dizer, às vezes você tem o pesadelo, é por isso que hoje a gente também faz uma crítica, né, professor Paulo, a esses grandes acervos que ficam com objetos sem identificação, sem proveniência. Eles ficam sem esse afeto, sem as memórias, sem as narrativas. Então, assim, é complicado às vezes você tirar do local, é complicado às vezes você colocar um objeto, ele nunca é um objeto só. E aí, nesse sentido, essas memórias que são apagadas ou que são colocadas um pouco de lado, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e ouvir as comunidades. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter esse canal de comunicação aberto, sabe? Com as comunidades. E isso é uma questão, enfim, uma outra questão que se relaciona a isso é que a instituição museu, ao longo enfim, século XIX, século XX, né, serviu a uma determinada narrativa ideológica também, né, de contar uma determinada história. Né? E eu lembro de algumas peças, por exemplo, aquele famoso manto tupinambá, que está sendo devolvido para o Brasil. Quer dizer, você vai no museu, né, quem vai ao museu em Londres vê aquelas coisas maravilhosas que foram saqueadas, né, da Grécia, do Egito, né, e colocadas dentro de um museu em Londres, porque museu, além do mais, perto de Londres, é o meio do mundo, né, é lá que o mundo começa, né, Greenwich e tal. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quer dizer, esse paradigma do museu, da instituição museu, como uma narrativa de cunho colonialista, né? E essas outras possibilidades que se apresentam, principalmente essa que o Paulo falou, me achei muito importante, do museu como espaço escolar. Né? Então, eu queria retomar a observação da Tainá, porque ela é muito oportuna para a gente pensar isso que você mencionou. Porque o que a gente observa, Tainá, com relação tanto à memória das comunidades indígenas, dos povos indígenas, quanto da diáspora africana no Brasil e a herança da escravidão, é muito uma mudança de enfoque, mas com estratégias profundamente convencionais e que, no limite, reiteram, né, em nome da ruptura, reiteram o colonialismo. Porque quando você faz um espaço de memória como esse, de percorrer, né, um circuito da presença africana antes da abolição, você está pondo em evidência e chamando a atenção de uma forma muito potente, né, porque a sociedade olha para aquilo, para a condição escrava. Então, eu não estou dizendo que isso não é importante, esse que é o raciocínio capcioso, né? Mas, novamente, a presença africana no Brasil é reiterada como presença do trabalho escravo. E o que seria, na minha modesta avaliação, uma reversão desta percepção na qual o colonialismo penetra e sobrevive e sai lá na frente. Não é? Tirar o foco da escravidão. Não porque a gente tenha que esquecer a escravidão, até porque nós não vamos esquecê-la, porque são 400 anos de história e com efeitos muito consolidados. Não é? Mas porque a presença africana no Brasil tem um significado cultural que eu considero, historicamente,
muito mais relevante, muito mais promissor para os tempos que nós vivemos, enquanto fator de valorização da diversidade cultural e da presença da diferença no espaço público. Então, eu acho sim que nós temos que trabalhar, né, como tecnicamente nós chamamos como memória traumática, não é, dessas situações de dor, de sofrimento, de opressão, de exploração, porque isso é parte da história e é uma parte dolorosa e dolorida, né, da história, mas ela não pode se reduzir a isso. Quer dizer, a presença africana no Brasil não é apenas uma memória traumática, ela tem que ser valorizada naquilo que ela tem na dimensão estética, na dimensão da criatividade, na potência, né, nas expressões, nas Então, linguagens culturais. sim, e também sem romantizar. Sim, Né? sim, Tanto esse período, né, absolutamente devastador, né, para gerações, né, de grupos humanos, né, e ao mesmo tempo também sem romantizar o resultado disso, né? Sim. Aquela ideia do povo brasileiro Sim. que é, enfim, Da né? miscigenação. Miscigenação tranquila, né? Quer dizer, Isso. não é esquecer isso, mas buscar reconhecer a contribuição que, apesar disso, né, os frutos que, apesar disso, puderam ser gerados. Né? Sim, eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? A gente pode contar essa história de maneira não romantizada, porque ela também precisa ser contada. Né? Já tem muitas coisas aí nos livros que já contam de outra perspectiva, né? A perspectiva do homem branco, europeu. Então, as histórias, por exemplo, dessa rota, né, é a questão mesmo de realmente resgatar essa memória que está ali presente nessas cidades, né, e as pessoas realmente não sabem dessa história, né, por essa visão. Né? Então, eu acredito realmente que tem como valorizar essa cultura, né, porque realmente é isso que eles trazem, né, valorizar essa cultura e essa potência, e, ao mesmo tempo, essa história ali que muitas vezes foi apagada e as pessoas ainda insistem em querer deixar do jeito que está. Sabemos que é uma riqueza patrimonial imensa e muito diversa na Unesp, tanto material quanto imaterial. E vocês poderiam comentar para a gente sobre isso? O interior do estado de São Paulo. O interior, porque a Unesp a gente está falando do estado de São Paulo. Estamos na capital também. O professor Paulo sabe muito bem disso, aqui representante da República da Barra Funda. Mas, no interior, o estado de São Paulo, as várias regiões, né? Acho que são 18, a gente está em 17. 17 e 16. Exato. São muitos os contextos, são inúmeros os mundos, são inúmeras as esferas. Tem lugares em que o nosso campus universitário ele está mais próximo do centro da cidade, do centro histórico. Tem lugares em que o campus ficou geograficamente mais distante, mas guardou a memória do município ou da região. Então, assim, eu fico fascinada com a multiplicidade e a infinidade de mundos aí, culturais, artísticos. É um universo infinito. E você, Martinez? Reforçar o que a professora Paula estava dizendo, a partir do seguinte: se a Unesp, com a sua capilaridade em todo o estado de São Paulo, é uma realidade cada vez mais reconhecida e consolidada, ela tem um desafio que é pensar o patrimônio cultural, natural, imaterial, né, do conjunto do estado de São Paulo. Para isso, ela tem que enfrentar um desafio que é uma observação atenta a uma cartografia desse patrimônio. Porque nós temos, por exemplo, no Vale do Paraíba, velhas e antigas áreas de fazendas de café e de patrimônio arquitetônico. Nós temos uma dinâmica diferente, vamos dizer, na franja da Anhanguera, de Campinas em diante, de Jundiaí para frente, né, com a ferrovia e com a expansão contínua de cafezais.
E isso consolidou uma imagem reiterada em novelas, na literatura, em programas de televisão, na memória das pessoas, de que o patrimônio do Estado de São Paulo está concentrado nesse tripé: ferrovias, café e migração. Mas quando nós olhamos para essa cartografia da ocupação do território paulista, da urbanização, do povoamento, do crescimento demográfico, da diversificação das atividades econômicas, nós vemos que há várias especificidades diretamente associadas com o território e com a dinâmica de ocupação. Então, café, ferrovia e migração não fazem muito sentido para o Vale do Ribeira. Ali o patrimônio é de outra natureza. Não valem para o Pontal do Paranapanema. Então, a Unesp, como tem essa capilaridade, ela pode interferir de uma forma muito mais eficiente na valorização desta diversidade territorial e cultural do Estado do que a própria Secretaria da Cultura, que observa o Estado a partir da capital. Né? E o que ela vê na capital? A Estação da Luz, a Estrada de Ferro Sorocabana, onde está localizada a Secretaria, né? Hospedaria dos Imigrantes. Né? Ela vê o quê? Café, ferrovia e imigração. Mas quando nós vamos para o Vale do Paranapanema, o que é que nós temos? Né? Ou no Vale do Ribeira? Comunidades quilombolas, remanescentes indígenas, muito testemunho arqueológico. Todas as comunidades caiçaras. Comunidades caiçaras no litoral, principalmente no litoral sul, mas também no litoral norte. Então, nós precisamos quebrar um pouco esse... Quebrar não se trata de quebrar nada. Né? Em 8 de janeiro quebraram tudo, o patrimônio em Brasília, e isso foi muito ruim. Né? Mas nós temos que alargar o foco para pensar o conjunto do Estado de São Paulo. Sim. E Paula, a Paula é representante, né, professora Paula é representante da Unesp no Condefat. Como é que fica essa discussão apresentada pelo Paulo Martinez no Condefat? O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, ele surgiu no final da década de 60. E ele surge de uma necessidade de não deixar certos edifícios na capital caírem, literalmente. Né? Então, a gente brinca na área de patrimônio, né, que você tem um processo de tombamento, que é o processo jurídico pelo qual o bem é reconhecido de importância social, cultural, né, artística, histórica, e tem o processo de tombamento mesmo, literal, quando as coisas vão... Né? Ele cai, ele vai para o chão. E o professor Carlos Lemos, arquiteto da FAO, USP, ele tem vários textos em que ele narra, por exemplo, quando quiseram demolir a escola normal, a antiga escola normal, Caetano de Campos, na Praça da República, o metrô de São Paulo dizendo que para fazer a Estação República tinha que cair a antiga escola normal, que hoje é sede da Secretaria de Educação. O professor Carlos Lemos teve que fazer vários laudos e descobriu que era só colocar uma escada um pouco maior que o Caetano de Campos ficava lá de pé. Eu estou dizendo isso porque essa tríade café, ferrovia e imigração, durante muito tempo, foi a diretiva do órgão, do Conselho, para escolher o que se tombava no Estado de São Paulo. E, como o professor Paulo observou, muitos municípios não têm nem café, nem ferrovia, quer dizer, ou migração, não vai ter a imigração do século XIX. E acabavam que esses municípios ficavam subrepresentados nos processos. Eles estão subrepresentados até hoje, é bem verdade que se diga. Então, quando eu assumi o posto como representante da Unesp, logo eu percebi que eu acho que eu sou a única pessoa do interior no conselho. A gente se reúne na sala Júlio Prestes quinzenalmente. E é um debate sobre o que se tomba, o que não se tomba no Estado de São Paulo, e a justificativa sempre cai no que é mais antigo ou é café, ferrovia e imigração. Essa que é a questão. E aí os municípios da Unesp, Presidente Prudente, onde eu trabalho, resido,
não tem nenhum bem tombado pelo CONDEFAT. E aí eu comecei esse diálogo no conselho, dizendo assim, olha, tem várias demandas, eu não acho que o processo de tombamento ele é a solução universal para todos os problemas na área de patrimônio. Nós temos casos que, inclusive, o processo de tombamento ajudou a tombar literalmente o bem edificado. Mas eu acho que a gente precisa discutir e alargar essa questão do patrimônio e o que nós estamos discutindo, por exemplo, agora. O tombamento de paisagens naturais do estado de São Paulo, como a Serra da Mantiqueira. Nós temos um tombamento vigente para a Serra do Mar que os empreendimentos imobiliários no litoral vivem querendo derrubar. Então, nesse sentido, hoje a gente pensa não só os edifícios das estações ferroviárias, as igrejas matrizes ou fóruns, esses edifícios mais antigos que são, no imaginário, eles entram como patrimônio, mas também a questão do meio ambiente. Mas, assim, tivemos várias queimadas no interior do estado de São Paulo e o conselho estava discutindo isso, quer dizer. Essa questão do meio ambiente está bem candente, né? Porque além do patrimônio material e imaterial, tem o patrimônio ambiental. Exatamente. Né? E o professor Paulo trabalha, também milita nessa área do patrimônio ambiental, não é, Paulo? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho muito oportuna essa observação da professora Paula, a partir do que ela observa nas reuniões do CONDEFAT, porque desde os anos 70, isso em escala internacional, né, há uma convergência contínua e muito promissora, né, de se pensar o patrimônio não apenas na dimensão cultural, seja material ou imaterial, mas pensar também o entorno, o espaço, o simbolismo, né, dos elementos naturais presentes neste conjunto de bens culturais patrimonializados. Então, cada vez mais, a ideia de paisagem cultural é que tem orientado muitas avaliações, muitos diagnósticos e muitas pesquisas sobre patrimônio no Brasil e em muitos outros países, né? Porque você não pode pensar a paisagem como uma paisagem de um quadro, né, na parede, uma paisagem estática. A paisagem é dinâmica. As árvores crescem, as árvores são derrubadas, são queimadas, tem florada, morrem, né, elas caem, né? Tem agricultura, tem estrada, tem presença humana, tem diversidade biológica da fauna também, além da própria diversidade da flora, né? Tem microclima, tem a interferência num conjunto maior de ecossistemas. Então, vai se tornando cada vez mais difícil pensar a dimensão do patrimônio material, do patrimônio cultural, material ou imaterial, descolado da dimensão do território. Por isso que aquele conceito original de museus, que foi muito útil, está muito presente, é muito necessário nos dias de hoje, tem convivido crescentemente com um outro paradigma que, ao contrário desse museu, vamos dizer, secular, né, que nasceu lá no século XVIII, XIX, e que está ancorado na ideia da instituição, do acervo e da curadoria, ele passa a conviver com outro paradigma que está ancorado agora não mais na instituição, mas no território. Não mais no acervo, mas na sociedade. Não mais na curadoria, mas na ação educativa e na mediação cultural. Então, para este novo paradigma, a Unesp tem um vasto campo de trabalho, tem expertise e tem inserção social nas cidades e nas regiões onde há unidades da Unesp. O que é muito interessante, porque, veja, isso ajuda a desconstruir um pouco também aquele maniqueísmo, né, que perpassou muito dos estudos sociológicos, mesmo antropológicos, né, ao longo do século XX, que era a oposição entre cultura e natureza. Campo né? e cidade. Campo e cidade, né? E cultura e natureza, e que nós vimos todas as
as culturas ancestrais indígenas e mesmo de origem africana, em que essa dicotomia não está tão presente. Né? E que agora você está dizendo que o quão importante é que a gente considere essas interações, não entre monumentos de pedra e cal, né? Como dizia o Mário de Andrade, né? O patrimônio de pedra e cal, mas os saberes, os fazeres, e tudo isso articulado com o território, a paisagem que isso se dá. Né? E as populações. E as populações. Né? E, Paula, o professor Paulo fala um pouquinho dessa presença da Unesp, né? Fala um pouquinho mais disso e desse papel potencial, ou já real, né, que a Unesp tem nesse contexto. Uma das tarefas que eu recebi da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nos últimos 2 anos foi ajudar a pensar, refletir, isso é uma construção conjunta, coletiva, algumas estratégias para alguns desses espaços nossos da Unesp. E uma das tarefas que eu recebi, e eu fiquei pensando quando o professor Paulo estava falando aqui, é ajudar a pensar algumas estratégias para uma nova fase do Museu do Café do Campus Lajeado, nosso, no município de Botucatu. É uma fazenda de café que data de 1870, mas tem um território, tem um rio, que é um rio que nasce perto lá do rio Piracicaba, ele corre para o Tietê, tem fauna e flora, tem os terreiros todos maravilhosos, né, que são de 1880, tem um casarão, tem uma tulha, que eu acho que é um dos prédios mais bonitos que a Unesp tem, é a tulha lá do conjunto do Campus Lajeado. E o que aconteceu lá? São muitas coisas que acontecem, né? O museu como instituição ele surge em 1988 a partir da iniciativa da própria comunidade, da unidade, da Faculdade de Ciências Agronômicas e de pessoas ali da região de Botucatu, que foram doando o ferro da avó, ou pessoas que estavam ligadas à cafeicultura em algum momento. Uma máquina. E tudo mais. A cafeicultura não está mais presente ali naquela região, isso é bom que se diga, né? Desde a década de 50, a Fazenda Lajeado, ela serve a outros propósitos de produção agrícola, enfim, pecuária e tal. Só que ficou essa lembrança do café e ficou essa memória afetiva. Só que aí que está. Não é só os objetos do acervo, não é só os documentos, não é só o casarão, não é só a tulha. Você tem a paisagem, você tem tantas coisas ali, né? Então, quando eu vou ao Lajeado, as pessoas elas me contam de festas, de música, dos violeiros, de gente que inclusive fez música para o Lajeado, gente que fez questão de tirar a foto de casamento, vestido de noiva no Campus Lajeado. Até teve uma chuva muito forte em 2020, caiu a ponte, o museu teve que ser fechado, o município de Botucatu está se ressentindo muito disso, porque as pessoas querem voltar a frequentar o espaço da fazenda. E eu nasci na cidade, nasci em São Paulo, sou muito urbana, eu não tenho, assim, não sou uma pessoa da zona rural. Eu estou falando isso porque, assim, eu tenho que aprender com eles o que é o dia a dia de uma fazenda. Porque é uma fazenda, né? E como isso tudo é o Museu do Café. Então, ele não é só o casarão. Ele é também o casarão, evidentemente. Ele não é só o acervo. Ele não é só o terreiro de café. Ele não é só o terreiro de café, mas ele também é o rio Lava-Pés, ele também é o bambuzal, ele também é a fauna. A fauna lá é incrível. O seu Zé, que é o zelador lá, perguntei para ele, né? Então, tem capivara, anta, macacos, vários macaquinhos, aves, são uma infinidade de aves. Então, assim, de tudo. Né? De tudo. O pessoal até de Botucatu brinca, fala que tem saci, porque tem um monte de bambuzal lá, enfim, as histórias todas, né? Dos encantados e tudo mais. Então, assim, eu fico sempre pensando que essa ideia do ecomuseu que o professor Paulo apresentou aqui pode ser uma ideia boa para o presente e para o futuro do Museu do Café. E assim como, nesse caso específico, a diversidade em outros lugares, né? Sim. Onde está a Unesp, né? Sim. Talvez esse é o desafio. Esse é o desafio, porque nós temos, o professor Paulo falou, em muitas regiões do estado de São Paulo, a gente tem uma característica, são terrenos geológicos muito antigos, como os geólogos dizem, os geógrafos, meus colegas geólogos e geógrafos. Então, tem muito vestígio paleontológico e arqueológico.
Esses vestígios paleontológicos, eles estão guardados nas nossas unidades, porque legalmente eles são da União. Quando você acha um fóssil, e é bom que se diga, inclusive quem estiver assistindo, né? Se estiver cavando aí um poço artesiano em casa, o que vai acontecer? Esse vestígio, ele é da União, mas ele tem que ficar custodiado numa instituição pública. E essa instituição pública, na maior parte dos casos, vai ser a Unesp. É onde as pessoas do interior paulista, é bom que se diga também, as nossas bibliotecas, as nossas unidades, elas vão guardando a memória, as pessoas vão doando, ou no caso dos vestígios paleontológicos, arqueológicos, é o único lugar mesmo para eles ficarem. Isso se complementa muito ao que o Paulo falou, né? Porque essa questão que você trouxe de ser um conjunto realmente ali, não só o museu, é todo o que está ao redor dele, né? Porque isso também impacta muito as comunidades que estão ali presentes, né? A gente fala muito das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas que vivem nesses locais, né? Então, é um primeiro passo para que a gente também ajude ali na preservação desses locais e dessas comunidades, né, que resistem e vivem ali. É uma forma de reconhecer e valorizar tudo que está ali presente, né? E aí, nesse sentido, eu também queria perguntar para o Paulo como que é essa gestão da COAC e como funciona as políticas de museus. Olha, é um processo em construção, Tainá. Ele foi iniciado de forma sistemática, né, e contínua em 2018, da gestão da professora Cleópatra, e a participação do professor Paulo Moura, né, que foi decisiva na estruturação dessa atenção, né, específica para os espaços museológicos e centros de ciência. Então, esse processo ele tem gerado uma massa de informações que é flutuante, né, conforme os editais de um ano para o outro, mas ela também é indicativa de uma capacidade de resposta muito impressionante, não é, Paulo? Por parte das unidades, do corpo docente, do envolvimento dos estudantes e de servidores técnico-administrativos, não é? Então, abriu-se um caminho, e mais do que a abertura desse caminho, é que ele se iluminou, nós conseguimos ver para onde ele pode nos levar, não é? E o que pode ser feito com a trajetória, né, que a Unesp pode construir e, mais do que isso, induzir na transformação do conjunto do Estado de São Paulo a partir das suas unidades como focos irradiadores atuantes na promoção de uma cultura de museus, que nós não temos no Estado de São Paulo, principalmente no interior. Então, no interior, quando você fala em visitar museus, as pessoas quero ir no Museu do Futebol, quero ir no Museu do MASP, quero ir no Museu do Ipiranga. Sim. Né? Então, eu vejo a Unesp com um grande potencial, uma grande oportunidade e uma grande tarefa, porque nós somos uma universidade pública de um país pobre, desigual, muito discriminatório e muito violento. Então, a Unesp ela não é apenas uma universidade, ela não é apenas uma universidade pública. Ela é uma instituição indutora da democracia. E eu acho que isso é fundamental. Sim, eu acho que o Paulo também pode comentar um pouco sobre sua participação também nesse processo. Tem sido uma jornada muito feliz, né? Primeiro, encontrar pessoas, né, que pensam não exatamente igual, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Mas que pensam na mesma direção, né? Paulo Martinez, né, que nós já nos encontramos desde 2018, né, no primeiro encontro de extensão e cultura, né, mais recentemente a professora Paula e tantas outras pessoas, né? Então, eu vejo que a Coordenadoria de Ação Cultural teve muita sorte, né, de possibilitar um encontro de pessoas que têm a capacidade, que têm a competência, não é? Estamos vendo aqui a fala dos dois colegas, né? Mas que têm a generosidade, né, de pensar, de ouvir, de conversar, de escutar.
E eu acho que esse é o grande patrimônio, eu diria assim, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e particularmente da Coordenadora de Ação Cultural, né? É conseguir congregar pessoas que pensam que têm suas peculiaridades, as suas diferenças, mas que na diversidade encontram esses pontos comuns, né? Então tem sido... Você me permite uma observação? É aquilo que o professor Antônio Cândido chamava o patrimônio interior. Patrimônio interior. E a professora Paula falou, Excelente. teve uma expressão agora há pouco também, não é? A energia... O acúmulo das forças vitais. O acúmulo das forças vitais. Como a gente pode definir essa questão do patrimônio, né? O patrimônio ele seria o acúmulo das forças vitais. É uma expressão que o pesquisador Luiz Simas usa lá no Rio de Janeiro, eu acho muito bonita, porque ele fala disso pensando nas gerações e gerações que nos antecederam, em quem está aqui agora e quem virá depois, e das soluções práticas que são dadas para problemas do dia a dia, morar, vestir, comer, construir a vida, viver. E que isso é patrimônio. Isso é o patrimônio. Excelente, Paula. A gente teve a oportunidade hoje de conhecer mais sobre a preservação do patrimônio arquitetônico, arqueológico, artístico-cultural e turístico, que é fundamental para a universidade. E antes de encerrarmos, queria saber se vocês têm mais algum comentário a fazer sobre o tema ou se gostariam de deixar algum recado. Eu diria numa outra direção do que a definição da professora Paula, que é muito pertinente, e do nosso colega Simas, né? O patrimônio é tudo aquilo que a comunidade, que um grupo social entender que é patrimônio. Essa palavra não cabe a nós, cabe a eles. Nós somos agentes facilitadores de processos. Essa é a nossa função, enquanto universidade. Pública. Sim. Gratuita, socialmente laica referenciada e viva Unesp. e de qualidade. E, Paulo, você poderia deixar algum recado também, algum comentário sobre hoje? Eu já falei isso uma vez e vou voltar a dizer, lembrando o nosso mestre Darcy Ribeiro, né? Que no retiro final da vida dele, ele pôde registrar as ideias, né? E ele falou assim, olhando para a câmera, ele falou, o importante é nós construirmos o Brasil que nós queremos. Com certeza. Eu queria também agradecer vocês, foi um excelente bate-papo. E ressaltar também que o patrimônio também é algo também que é passado de geração em geração, né? Acho que isso também é muito importante ressaltar. E chegamos ao final de mais um episódio do programa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo por me acompanhar mais uma vez nessa estação e também aos nossos convidados. Muito obrigada por toparem ter esse papo com a gente. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre o Estação X e até a nossa próxima parada. Até mais!